Elias então agora deveria aprender a viver pela fé. Quando o riacho seca, você tem que aprender a viver pela fé. É aí que você vai realmente mostrar a sua dependência de Deus. Aí que você vai mostrar realmente que confia em Deus, que Deus realmente é grande na sua vida. Não quando tudo está bem, mas quando o riacho seca, é que realmente nós somos provados. É quando o riacho seca que nós vamos superar os nossos medos e vamos aprender a andar pela fé. O riacho seca, e quando o querite acontece na nossa vida, nós também somos ensinados nesse processo de treinamento a vencer os nossos ressentimentos, queridos. Ressentimento. Como o ressentimento nos aflige, nos destrói. E todos nós em algum momento temos ressentimento. Temos ressentimento com o pastor, com o nosso ancião, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais. Temos ressentimento com os superiores, temos ressentimentos com Deus, muitas vezes. Então, a experiência do querite nos ajuda a vencer os ressentimentos da vida. Ressentimento, ele tem a sua origem na falta do perdão. De receber o perdão, de aceitar o perdão e de viver o perdão. Ressentimento se combate com perdão. Precisamos então receber o perdão de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E depois nós vamos aprender a vencer os ressentimentos numa relação de perdão. As pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu convivo, nem sempre vão fazer as coisas que me agradam. E eu preciso aprender a superar isso, a aceitar isso, a vencer o ressentimento na minha vida. O quarto aspecto que o querido nos ajuda a vencer são os hábitos errôneos, arraigados em nossa vida. E todos nós os temos. Hábitos desagradáveis, hábitos secretos, que só nós sabemos, mas que estão lá nos perturbando, tirando o nosso sossego. E eles precisam ser vencidos. E Deus então, quando nos ajuda a vencer esses hábitos, nós nos tornamos humildes, dependentes dele. Por isso nós precisamos do querite, queridos. O querite realiza lá no isolamento, no secar das águas, essa obra de transformação na nossa vida, de aprofundamento na nossa vida. O isolamento do querite tem um propósito, queridos. É nos ajudar, é nos construir, para que nós possamos nos relacionarmos com as pessoas. Elias, apesar de estar diante do rei, apesar de ser um pregador, um profeta de Deus, ele precisava de um processo de aprofundamento na sua vida. Por isso que vai para o querite, para que ele aprenda a relacionar-se com pessoas. Essa é a ponte que existe entre o querite e Sarepta. E diz o versículo seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Deus tirou Elias do palácio, da presença do rei. E o próximo relacionamento dele agora é com uma viúva, uma mulher simples, dependente, com sério problema. Mas Deus enviou ele para lá. Elias saiu de Querite, andou 150 quilômetros até Sarepta. Chegou lá cansado, esgotado. E como você vê, pedindo comida e água para beber. Só para você saber um detalhe aqui importante. A palavra Sarepta deriva de um verbo hebraico que significa fundar, refinar. Na forma de substantivo, quer dizer cadinho.
Ou seja, Sarepta faz parte de um processo de purificação, de transformação. Assim como o ourives tem que pegar lá o cadinho, com o cadinho pegar a pedra preciosa, o ouro, né, o metal, colocar no fogo para depurar o metal. Assim também Deus está fazendo com Elias. Então ele sai do Querite e vai para Sarepta. Você pensa que as coisas estão melhorando, né? Mas parece que elas estão complicando mais ainda. Olha só a experiência de Elias, né? Então, Deus ele estava aumentando o fogo da fornalha para poder moldar melhor o seu servo. Para poder moldar o seu servo. As provas da nossa vida, irmãos, elas nos ajudam a produzir a semelhança de Cristo em nossa vida. Por isso, os momentos de secamento da água não é momento para reclamação, para raiva, para ressentimentos, mas é momento para agradecer a Deus. Quando você começar a ver a experiência da prova, do secar do Querite, da água, do ribeiro, dessa forma, acredite que você está se aprofundando na sua relação com Deus. Você está se aprofundando na sua relação com Deus. Deus havia preparado um lugar para Elias. Não era Elias que ia ajudar a viúva, era a viúva que ia ajudar a Elias. Não se esqueça disso. Deus prepara coisas humildes para que a gente possa realizar grandes tarefas. Às vezes nós queremos sempre fazer as grandes coisas, né? Mas Deus às vezes nos coloca para fazer pequenas coisas, para nos relacionarmos com pessoas humildes, a fim de que a gente possa nos preparar para grandes desafios. Aqui você encontra dois testes que Elias passou. O primeiro teste é o teste da primeira impressão. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? O teste da primeira impressão. Elias, seja bem-vindo a Sarepta. Esta não é a pessoa que Deus preparou para sustentá-lo? Diz o texto que ela estava com uma porção apenas, ia preparar para ela o filho e esperar a morte. Essa foi a pessoa que Deus preparou para sustentar Elias em Sarepta. Pode ser que ele não morra de sede. O que ia acontecer lá tranquilo. Só me dá esse pessoal tomando um remédio forte, dá uma soneira, de vez em quando eu faço assim. A primeira impressão é aquela que você acha assim, que as coisas estão tão ruins que não tem como piorar mais, né? E acaba piorando. Eu fui ser pastor em Marília, meu primeiro distrito. Matheus está tendo a primeira experiência, né, Matheus? No colégio de Ribeirão Preto. A minha primeira experiência foi em Marília. Quando eu cheguei em Marília, antes de ser apresentado como sábado na igreja, o pastor Natanael, alguns de vocês conhecem, o pastor Natanael Batista foi ministerial naquela época e ele foi junto comigo a Marília. Nós fomos uma semana antes para podermos fazer algumas visitas. E ele falou: pastor, tem uns problemas na Marília, fazia 6 meses que não tinha pastor em Marília, e estava lá que na época dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. Nós fomos fazer umas visitas lá, e na primeira visita, aí você vai e olha, está acontecendo isso e tal, aí a pessoa fala assim: não, pastor, realmente eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o que mais, mas olha, o irmão fulano também fez isso, o irmão ciclano fez aquilo, e saía eu e o pastor Natanael ia na casa do outro irmão, e ele: não, realmente aconteceu isso, mas o irmão fulano fez aquilo, o irmão ciclano fez aquilo outro. Depois de uma semana de visita, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que disciplinar 80% da igreja de Marília, para vocês terem uma ideia. O pastor ministerial virou para mim, um aspirante, e falou assim: Luiz, o que nós vamos fazer? Eu falei: pastor, o senhor não sabe, imagina eu. E aí nós chegamos num acordo ali naquele dia. Eu falei: pastor, acho que a única saída aqui é nós darmos uma anistia para a igreja de Marília, né? Anistia, como é que é isso? Eu falei: nós vamos perdoar todo mundo. Falei assim: agora a partir de hoje tem pastor aqui. Então vamos esquecer o que aconteceu, e a partir de agora nós vamos então começar uma nova vida para Marília. E assim foi, a primeira impressão, né? A primeira impressão que eu tive de Marília foi assim que a gente ia pegar ali um abacaxi muito grande, né? E às vezes as coisas pioram mais do que a gente imagina. Mas eu tenho que agradecer a Deus que nós saímos de Marília assim, com um trabalho grandioso, uma igreja muito querida, muito carinhosa.
uma igreja que realmente cresceu muito ali para a honra e glória de Deus também. Deus seja louvado por isso. Mas a primeira impressão, né? A síndrome da primeira impressão foi a mesma que Elias teve, né? Chegou lá em Sarepta com uma impressão de que Deus iria prover as suas necessidades, ele chega ali e a situação é pior do que ele imaginava. E outro teste aqui é o teste das impossibilidades físicas. Você percebe que Elias tratou o problema, a dificuldade da falta de recursos. Ali ele tratou aquilo olhando não para impossibilidades, mas olhando para o que Deus podia fazer. Você vai perceber a diferença entre ele e a viúva. A viúva concentrava-se apenas nos impossíveis. Eu estou no final da existência, que eu vou comer o que resta de farinha e óleo, fazer um bolo e morrer. Acabou. Elias não. Ele começa a agir de uma forma diferente. Ele tratou o problema de uma forma diferente. E agora como ele diz, né? Juro pelo nome do Senhor, no verso 12, o teu Deus que não tem, no verso 13, Elias, porém, ele disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que promessa maravilhosa! Você sabe aonde que Elias aprendeu a viver desse jeito? O Querite. O Querite preparou Elias para essa situação. Saber encarar os momentos onde, humanamente falando, você só consegue ver impossibilidades. Mas aquele homem e aquela mulher está se aprofundando na sua relação com Deus, na sua experiência com Deus, nos momentos de carência, de dificuldades, de provações, ele consegue ver além das impossibilidades. Ele consegue confiar no seu Deus. Ele consegue acreditar no seu Deus. Mesmo quando ele não tem evidências, ele consegue fazer isso. Esse é o Elias se aprofundando na sua relação com Deus. Essa é a atitude de alguém que está realmente, passou pela experiência do Querite e agora está superando a experiência de Sarepta. Queridos, como eu disse para você, o Querite tem um propósito importante. Se eu pudesse resumir, é simplesmente para ajudar você a se relacionar com pessoas. Relacionar com pessoas. Você é um instrumento de Deus. Você foi criado para um propósito, para que o propósito de Deus se cumpra através de você. E o que Deus mais quer é salvar pessoas. O que Deus mais quer é tocar a vida das pessoas. As pessoas com quem nos relacionamos todos os dias. E para nos fazer melhor nesse trato, nós precisamos da experiência da Querite. Não se esqueçam disso. Nós precisamos do isolamento do Querite, porque ali Deus está nos transformando para agirmos nos momentos difíceis. E olha só o que aconteceu. Foi assim que ele fez. Aqui então uma promessa maravilhosa de que Deus ia suprir as necessidades daquela mulher. Ele acreditou naquilo que pregava. E ele foi e fez, e ela foi e fez conforme ele dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Que coisa fantástica, não é verdade? Agora, me admira também aqui a fé daquela mulher, né? Ela podia ter questionado, não, mas eu vou fazer um bolo e vou levar para você e eu e meu filho vamos morrer. Não, ela obedeceu a voz da profecia. Obedeceu a voz do profeta. E ela foi abençoada com isso. O que aconteceu? Quando a obediência do homem se une à provisão de Deus, milagres acontecem. E foi o que aconteceu aqui. Um milagre onde a comida foi multiplicada. E a necessidade daquela mulher foi satisfeita com a honra e glória de Deus. Eles obtiveram não tudo que desejavam, mas eles obtiveram tudo que precisavam para a sua existência. Essa é uma outra coisa que nós temos que aprender. Nem sempre Deus nos dá tudo que nós desejamos, mas Ele nos dá tudo que nós precisamos. Aprenda a conviver com isso, aprenda a aceitar isso na sua vida. E depois no verso 17 tem um outro detalhe. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar.
E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha a reação da mulher agora. O filho morreu. Não foi de fome. O filho morreu. E qual foi a primeira reação dessa mulher? Culpar alguém pela morte do seu filho. Essa é uma reação da natureza humana, irmãos. A tendência nossa é sempre culpar alguém pelas coisas que não acontecem do jeito que nós queremos na nossa vida. Concorda com isso? Sempre. Nós queremos arrumar um culpado pelas situações desagradáveis, ruins que acontecem na nossa vida. Se o meu casamento não está bom, o problema não é comigo, é com a minha mulher. Sempre alguém é o responsável. Sempre alguém é o culpado. E a mulher, então, nesse momento de tragédia, ela transfere a culpa para quem? Para Elias. Ela encara a morte do filho como uma condenação vinda da parte de Deus. O que você faria numa situação como essa? A reação, normalmente, é nós procurarmos nos justificar, né? Não, mas olha, não tem nada a ver com isso, não tenho culpa disso, não tenho responsabilidade sobre isso. E você começa agora a buscar soluções, respostas e situações para tentar esclarecer o problema. Olha como Elias age. Verso 19. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Dê-me o seu filho. Olha que lição tem feito. Um homem e uma mulher, quando estão passando por uma experiência de aprofundamento com Deus, eles não vão ficar questionando, tentando respostas. Ele vai ter a maturidade de falar assim: me dê o seu fardo, me dê o seu fardo. Qual é o fardo que essa mulher está passando? A morte do seu filho. Elias, então, no momento em que ele é acusado pela mulher, você é o responsável. Ele simplesmente chega para ela e diz assim: me dê o seu fardo. Quando homens e mulheres que estão no processo de amadurecimento da vida espiritual, eles vão ter capacidade de chegar para as pessoas que o acusam de alguma coisa e dizer para eles assim: me dê o seu fardo. Não que você tenha a capacidade de resolver, mas você tem uma intimidade tão grande com Deus que você sabe que Ele pode resolver a situação. Por mais incrível que pareça, por mais sem solução que pareça, foi assim que Elias agiu. Mas isso tudo foi resultado do que ele fez. Não foi por acaso, foi resultado da sua experiência política. E olha o que ele faz. E ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. E então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Elias se calou diante da mulher, mas não diante de Deus. E ele questiona Deus. Se for preciso, ele briga com Deus. Ele não aceita as coisas simplesmente por aceitar. Esse é o grau de intimidade que Elias tem com Deus. A sua conversa, a sua luta com Deus diariamente. Interessante, irmãos, que Elias tinha um quarto. Um quarto onde ele tinha o seu momento com Deus. Homens e mulheres que pedem para melhorar a vida espiritual, para aprofundar a sua vida com Deus, têm o seu lugar de comunhão. Tem o seu lugar reservado, onde você fala com Deus, ouve Deus, e onde Deus se manifesta na sua vida. Você tem isso no seu lar? Você tem isso na sua vida particular? Um quarto, um lugar onde você se encontra com Deus todos os dias. Elias, quando fala assim, me dá o seu fardo, ele não estava dizendo para a mulher: eu vou resolver o problema da morte do seu filho.
mas eu vou pegar o seu fardo e vou levar para alguém que é capaz de resolver. Homens e mulheres que se aprofundam na vida espiritual vão ter esse tipo de atitude. Pegar os fardos das pessoas, não para eles resolverem, mas para levar para aqueles que eles conhecem, que é capaz de resolver esse problema. Por mais que ele tenha para isso. Elias então está orando, irmão. Elias está orando pedindo que ninguém pediu. Se você pegar a história bíblica até aqui, foi a primeira pessoa que foi ressuscitada. Já teve pessoas sendo jogadas, vivas para o céu, mas ressuscitadas da morte foi a primeira. Homens e mulheres que se aprofundam na sua experiência com Deus são capazes de pedir o impossível para Deus. O que nunca aconteceu, o inimaginável, foi o que Elias fez. Ele pediu para que Deus desse vida para aquela criança. E olha o que aconteceu, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. E agora? Depois que você alcançou a graça de Deus, depois que a bênção de Deus se manifestou na sua vida, Elias então pega aquela criança nos braços, vivo, desce, leva para a mãe e diz assim: olha aqui, mãe, o que eu fiz pelo seu filho. É assim que ele faz? Não. Ele louva a Deus. Ele louva a Deus. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Não foi méritos meus, foram os méritos de Deus. Esse Deus que você está acusando aqui, a princípio, esse Deus operou esse milagre em favor da sua vida e da vida do seu filho. Ele então exalta o nome de Deus. Ele não traz a vitória ou a bênção para si, mas ele exalta, ele glorifica o nome de Deus. Homens e mulheres que se aprofundam na sua vida espiritual são capazes de reconhecer que aquilo que realizam não são pelos seus méritos pessoais, mas realmente pelos méritos de Deus. É a mão de Deus. Você só é um instrumento. Você está sendo só usado por Deus. O que acontece é Deus que está realmente fazendo, e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então a mulher disse para Elias: agora sei que tu és o nome de Deus. O Querite tem como objetivo nos levar ao relacionamento com as pessoas de uma tal profundidade, de uma tal maneira, irmãos, que as pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: realmente esse homem e essa mulher são homens de Deus, são mulheres de Deus. Amém? É isso que Deus deseja de nós. Nos transformar de meros pregadores para homens e mulheres de Deus. As pessoas, elas ouvem o que você fala, mas elas precisam ver o que você está fazendo. E aquilo que você faz deve ser coerente com aquilo que você prega. E só assim você será reconhecido como homem e mulher de Deus. Esse é o tempo em que nós vivemos, irmãos. Eu e você estamos aqui hoje porque é desejo e plano de Deus. Nós estamos sob seu cuidado. Estou sendo treinado por Deus todos os dias, e você também. E Ele nos mostra os seus propósitos no seu tempo, a cada momento, em cada experiência que nós passamos diariamente. Ele mostra o seu propósito na nossa vida. Algumas vezes Ele nos manda para o Querite, da água seca, e Ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer que você vença o orgulho, o medo, os ressentimentos, os hábitos pecaminosos alegados da sua vida. Com isso, Ele vai transformar você de tal maneira que você vai ser capaz de se relacionar com as pessoas, a fim de pedir os fardos delas, para levar para Ele, para que você ajude a resolver os problemas das pessoas. E as pessoas reconheçam você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quem sabe aceitem esse Deus como seu Deus, como Deus da sua vida. Porque esse é o plano de Deus para mim e para você, para a nossa experiência cristã. Elias personificou, queridos, uma vida de fé. Uma vida de fé. Personificou. Assim como a viúva olhava para Elias, há pessoas que estão olhando para mim e para você. E elas ouvem aquilo que você diz crer, mas elas estão principalmente olhando aquilo que nós estamos fazendo. Assim que Deus, nosso Deus, vive a sua própria imagem refletida em nós, a fornalha começa a esfriar. E Ele vai voltar para
buscar aqueles que realmente foram transformados na sua igreja. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Toda vez que você orar pedindo, Senhor, eu estou inconformado com a minha vida espiritual. Toda vez que você orar, Senhor, me ajude, eu quero ter um aprofundamento na vida espiritual. Não se esqueça, você está pedindo Querite e Sarepta. Que Deus nos abençoe. Tenhamos maturidade, fé e espiritualidade suficiente para poder sobreviver a essas duas fases de treinamento, o Querite e o Sarepta. É o meu desejo de oração.